Graça e paz. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. O Evangelho de João, capítulo 20, versículo de número 19 em diante. Diz assim: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancada as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Se lhos retiverdes, são retidos. Irmãos, na época de Jesus, as casas, elas usavam trancas e também chaves, mas de um jeito bem diferente do que imaginamos hoje. As casas comuns na Judéia e na Galiléia, especialmente nas mais simples, geralmente elas usavam travessas de madeiras para trancar as portas por dentro. Só que isso aí não é só lá em Jerusalém, não. Durante muito tempo eu vi isso também aqui no Itaim, São Miguel, nas casas, né? Ficavam aquelas travas no meio da porta que deslizava horizontalmente para que, por dentro, né, claro, e impedindo que a porta fosse aberta, né? Para trancar e destrancar pelo lado de fora, eles usavam as portas mais sofisticadas, um sistema de fechadura, mas também não era como é a fechadura que nós temos hoje. Era uma fechadura de madeira com uma chave grande de aproximadamente uns 30 centímetros, com dentes que empurrava os pinos para cima e ali travava as portas. Bom, o texto de João 20, que nós acabamos de ler, nos leva também a uma sala onde os primeiros discípulos, onde a primeira igreja também estava temerosa e trancada, né, ali por conta de tudo o que estava acontecendo. Eles, aqueles que andaram com Jesus, agora estavam dominados também com dúvidas e receios, né? Aí, nós encontramos, nesta passagem, que as portas estavam trancadas, e a razão pela qual é porque os irmãos ali estavam com medo, eles estavam aterrorizados, podemos assim dizer, como nós vamos ver mais à frente. As portas daquela igreja estavam fechadas, literalmente falando. Esses mesmos perigos que travam as portas da igreja, ainda podem fechar as portas em nossa vida, bem como a nossa comunidade, né? Por isso, hoje, eu quero trabalhar um pouquinho com vocês sobre as 4 trancas que fecharam as portas da primeira igreja. As 4 trancas que fecharam as portas da primeira igreja. Então, a primeira tranca está no versículo 19, que a primeira tranca é um medo que paralisou aqueles irmãos. O versículo 19, ele diz de uma maneira muito clara, né, que era o primeiro dia, o cair da tarde, o primeiro da semana, trancadas as portas, onde estavam os discípulos com medo dos judeus. Primeiro eu quero fazer um destaque aqui sobre essa palavra medo. Essa palavra medo aqui,
ela pode ser aplicada para diversos sentimentos, podemos assim dizer, para diversas variações desse sentimento. Tudo vai depender do contexto em que a palavra está sendo usada. A palavra aqui traz a ideia de fobia. Eles estavam atemorizados, eles estavam assustados, assombrados e intimidados. Por isso que uma possível tradução é que eles estavam amedrontados, eles estavam com medo. E eles estavam com medo de quem? Dos judeus. Mas eles também eram judeus. E o que é que eles estavam? Então eles estavam com medo daqueles carrascos que subjugaram, que maltrataram e machucaram Jesus, como também, podemos assim dizer, daquela turba que recebeu Jesus uma hora falando, Hosana, filho de Davi, etc. e tal, mas em outros momentos estavam lá, entre Barrabás e Jesus, escolheram Barrabás. Então, esse povo, esses irmãos, estavam atemorizados com aquilo. E aí, eu quero falar então um pouquinho sobre por que aquela tranca estava impedindo os irmãos. Porque esse tipo de medo, ele provoca paralisia. Esse tipo de medo paralisa a pessoa, inibe a criatividade e faz com que a pessoa enterre o dom e o talento e o chamado dela. Pastor, o medo é paralisante? É sim. Lembra daquela parábola dos talentos, em que Jesus conta da história daquele que recebeu um tanto, daquele que recebeu um outro tanto, e o que recebeu um, Jesus, o homem pergunta, o que aconteceu? Ele fala, eu tive medo e por isso enterrei o meu talento. Né? Então, o medo paralisa e o medo fecha as portas de uma maneira que faz com que aquela igreja não cumpra o papel ao qual ela foi destinada, como nós veremos aí. Então, o medo é uma arma poderosa que os nossos adversários usam para paralisar a igreja e paralisar-nos. Tá? E o que é mais interessante é que, se você pregar as Escrituras Sagradas, uma das expressões que você mais vê de Gênesis a Apocalipse é a seguinte palavra: não temas. Não temas. Você encontra mais de 100 vezes na Bíblia essa expressão, não temas. Tem gente que vai dizer que existe até 366 não temas na Bíblia. Não dá para afirmar isso. Mas eles vão querer meio que poetizar para dizer que para cada dia do ano tem um não temas para a sua vida. Por quê? Porque o medo, ele provoca em nós, como provocou naqueles irmãos, paralisias, né? O medo rouba a liberdade, o medo esvazia a fé, o medo tranca a sua perspectiva de futuro, o medo, às vezes, nos prende ao passado, impede a nossa presença no presente, a nossa ação no presente e anula a nossa esperança no futuro. Eles estavam, então, trancados. Então, a primeira tranca que fechou aquela porta foi a tranca do medo. Mas nós temos também uma segunda tranca. A tranca da ausência de Jesus Cristo. Eles estavam lá dentro daquele lugar sem Jesus. A igreja sem Jesus, ela não é nada. A igreja sem a presença de Jesus Cristo, ela é uma ONG, ela é uma instituição de caridade, ela é qualquer coisa, menos corpo de Jesus, corpo do Senhor Jesus. Então, a ausência de Jesus tranca a igreja, trava
o propósito, quer dizer, a razão de ser da igreja. Então Jesus vem, o versículo 19 diz assim: trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo de Jesus, com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio deles. Pôs-se no meio deles. Bom, 3 linhas no mundo teológico tentam explicar este evento. Porque, queridos, a casa estava fechada, não tinha como entrar, as portas estavam travadas. Então nós temos 3 tentativas, 3 linhas que querem explicar este evento. A primeira linha é a linha que eu coloquei como primeira, mas não que é necessariamente nessa ordem, é a linha que defende de que ali aconteceu uma visão. Os discípulos tiveram uma espécie de um aparecimento, e ali não era Jesus de carne e osso, mas que foi uma reação, uma manifestação espiritual. Eles tiveram ali uma visão. Não é? Quem gosta disso? Os teólogos liberais, porque eles não acreditam na literalidade da Escritura, eles não acreditam no poder divino de Jesus, eles não acreditam em milagres, então eles tentam maquiar a mente, a falta de fé deles de crer neste Deus poderoso. Então eles falam que foi uma visão por parte dos discípulos. Como que a gente rebate isso? Muito simples. Jesus, ele entra na casa, e aí o que ele mostra para os discípulos? Olha aqui a minha mão, não é verdade? Olha o meu lado. E num determinado momento, você vai ver que Jesus, ele pede coisa para comer, pão e um favo de mel. Então essa tese é mentirosa e a gente deve ressaçar logo de cara. A segunda tese, que ela é possível e é factível, é a tese da milagrosa intervenção de Deus no momento. Intervenção em que Deus mudou a estrutura da porta e fez com que Jesus, com o corpo dele, conseguisse entrar para casa. E nós temos teólogos sérios que defendem essa tese. E é possível, porque Deus é poderoso para fazer uma mudança em qualquer parte desse evento aqui. Ele é poderoso. Mas a que eu mais gosto é a natureza glorificada do corpo de Jesus. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 15, 42 e 44, vai falar que o corpo glorioso de Cristo, ele é um corpo espiritual, e que reúne faculdades e habilidades como tal, para poder acessar e entrar onde ele quiser, da maneira que ele quiser, na hora que ele quiser e do jeito que ele quiser. Afinal de contas, ele é onipresente. Ele é onipresente. Então, esta é a linha que mais agrada o meu coração, e é o que eu vejo isso acontecer. E eu vi Jesus fazer isso. Você olha para as Escrituras Sagradas, você vê Jesus andando sobre as águas, você vê o Senhor operando milagres, interagindo com a ordem criada, indo, voltando, aparecendo, fazendo mortos vir à existência. Ou seja, ele é poderoso, ele é poderoso. E eu digo mais, esta será a nossa condição quando tivermos o nosso corpo ressurreto e glorificado, não é? Porque lá não haverá mais dor, lá não haverá mais pranto, lá não haverá mais doença, lá não haverá mais nenhum tipo de limitação da gente. Então, esta é a visão. Quando o nosso corpo for ressurreto, teremos um corpo como o corpo do Cristo ressuscitado, glorificado. Então, o que nós precisamos entender? Que a ausência de Jesus trava a igreja. Então, Jesus vem glorificado para destravar a vida daqueles irmãos.
Então, não é código de coach que destrava a cabeça do membro. Não é estratégia da última linha, de sabe lá o quê, que faz com que a igreja avance, que faz com que a igreja rompa com as portas. Não é nada disso. O que nós devemos clamar é a presença de Jesus no nosso meio. É isso, meu irmão. Porque quando Jesus não está presente, o nosso coração também se enche de medo. Porque quando Jesus não está presente, a poeira da dúvida, o nevoeiro da angústia, só nos atrapalha. Mas quando a presença de Jesus vem e habita no meio da gente, a poeira da dúvida é espanada, o nevoeiro da angústia é dissipado e ele restaura a paz no coração aflito. Antes da chegada de Jesus ali, havia ausência de direção, de ânimo e de coragem. Mas quando Jesus ocupa o centro, ele volta para dentro, a tranquilidade volta aos corações e eles recebem o sentimento correto que todos nós devemos ter. E aí a gente percebe uma outra tranca que fechava aquela igreja: a falta da verdadeira paz. Onde está isso, pastor? Acompanhe comigo. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Uma vez só ele falou isso? Falou quantas vezes? 2. E por que ele falou 2 vezes? Essa é uma estratégia hebraica, para, diante daquilo que ele diagnostica, que é o problema, ele repete várias vezes para a pessoa poder absorver. Pastor, ele chegou lá e falou boa noite? Não é a mesma coisa. Porque tem gente que vai defender que Jesus deu um cumprimento de cordialidade. Caramba, para com isso. Nem a pau. Ele foi lá falar para eles o seguinte: olha, prestem atenção de uma coisa. Sabe aquela desconexão, aquela quebra que tanto desestabilizou o homem desde o Éden, que fez com que Adão tremesse por dentro e com medo fugisse, sabe? O mesmo sentimento que Adão teve quando pecou e que estava fugindo de Deus entre as árvores, que está levando vocês a se amoitarem, podemos assim dizer, numa linguagem rural, estarem que nem ratos acuados dentro de um lugar. Eu vim aqui para dizer para vocês que aquela desconexão, que aquela quebra foi dissipada por vez, e agora reina no coração de vocês a paz do Senhor, o shalom de Deus sobre a vida de vocês, não é? E aí, o que eu acho lindo, irmãos, eles estavam perturbados, era verdade, porque eles haviam abandonado Jesus na cruz, eles haviam corrido, não creram na hora que a mulher falou que o túmulo estava vazio. Eles fizeram tudo feio, eles fizeram tudo aquilo que não era para eles fazerem, e eles fizeram. Então, quando eles se deparam com Jesus, o que eles esperavam de repente de Jesus? Numa linguagem humana, uma repreensão. E Jesus faz exatamente o contrário. Paz no lugar de culpa, paz no lugar de denúncia das falhas, paz e não reprimenda. Jesus está dizendo: está tudo em paz com vocês. E a condenação, e vocês estão absolutamente livres. Essa é a ideia. Essa é a ideia. O que isso tem a ver conosco hoje? Queridos, a ação que mais trava a igreja é a ausência de paz. Uma das coisas que mais prejudica o bom andamento de uma igreja é a ausência de paz. Porque Tiago 3,18 diz assim: ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça,
para os que promovem a paz. Né? A gente precisa entender isso. Nós precisamos amar isso e anelar a paz do Senhor no nosso meio. Eu vou dar uma ilustração aqui. Imagine uma grande carruagem puxada por vários cavalos de atrelagem. Sabe aqueles cavalos que são destinados para isso? Foram comprados, separados, treinados para serem cavalos que puxem a carruagem de um grande rei. Eu quero fazer uma reflexão aqui, uma analogia. Nós somos cada cavalo desta carruagem. E a carruagem é a igreja, que carrega o grande rei, que é quem? Jesus Cristo. Qual que é a missão, né, dessa carruagem? É levar o evangelho deste grande rei às nações, às pessoas que estão à nossa volta. A missão dessa carruagem é levar o evangelho adiante, servir, crescer, discipular pessoas e glorificar a Deus através da nossa força, no bom sentido, do nosso corpo, das nossas mãos, dos nossos pés. Agora pense, o que pode acontecer numa carruagem com cavalos que, de repente, alguns cavalos andam para frente, outros cavalos andam para trás, outros cavalos vão para o lado, e tem cavalo que não quer andar e se empaca. Outros começam a dar coice um no outro, começa a cutucar o outro, começa a brigar um com o outro. O que vai acontecer com a carruagem? Ela não vai sair do lugar. E o pior, se durar muito tempo, a carruagem quebra. A carruagem vai quebrar. Vai quebrar. Assim é a igreja sem paz entre os irmãos. Por quê? Cada conflito, cada mágoa, cada fofoca, cada divisão, cada inveja, cada orgulho funciona como um cavalo puxando para um lado e machucando e travando o avanço da missão. Essa é a ideia. Por isso Jesus, ele falou lá, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quando há paz no coração de Cristo entre os membros, todos puxam para a mesma direção, a carruagem avança, o corpo cresce e o Cristo é glorificado. Não fica parado, não fica travado, não fica ali como estão aqueles irmãos, com as portas trancadas. Sem a paz, a igreja fica como a carruagem, quebrada, travada no meio do caminho e vulnerável e eficaz. Por isso Jesus entra lá e a primeira palavra que ele diz, o verbo, o logos encarnado, ressurreto, a primeira coisa que ele fala é o quê? Paz esteja convosco. E aí, quando a paz de Cristo está com eles, e eles recebem o Espírito Santo pela segunda vez, porque eles já tinham recebido num outro momento, Jesus já tinha soprado sobre eles o Espírito, e ali, de novo, Jesus sopra sobre eles o Espírito novamente, no lugar do medo, depois que eles são alcançados, diante dos sinédrios, eles chegam ao ponto de dizer, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Ou seja, quando Jesus entra e ministra a paz no coração, o membro, ele está disposto a morrer do que negar. E no lugar de ficar parado, ele vai nos mais diferentes locais. Ele vai nos mais diferentes locais. Por isso, se tem uma coisa que o discípulo de Jesus é comprometido, é com a paz de Jesus.
Uma das características. Uma das características. Porque quando não tem paz, as portas da igreja ficam travadas, fechadas e não avança. Não avança. E aí, meu irmão, eu quero falar da quarta e última tranca, que é a tranca da perda do propósito. O que o versículo 21 diz? Acompanhem comigo. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Eu também vos envio. Também vos envio. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu ainda não falei com o conselho, tá? Então isso aqui é meu, do pastor. Não falei com os presbíteros. O meu sonho é colocar um negócio aí na entrada da igreja escrito assim: você entra aqui para adorar a Deus, e você sai daqui para servir o próximo. Entre para adorar e saia para servir. A igreja, ela é para ser enviada. Enviada. Agora note só. Quando nós não entendemos este propósito, nós ficamos que nem o cachorro. Quem lembra disso aqui? Eu já tive cachorro, eu já tive muito cachorro. Eu morava num terreno que tinha quase 20 de frente por 30 ou 45 de fundo. Então a gente tinha 1, 2, 3 cachorros. E às vezes o cachorro entrava numa crise e ele ficava querendo morder o próprio rabo. Então ele ficava rodando em torno dele mesmo. Ele perdeu, é mais ou menos isso. Quando uma igreja não entende que ela tem um propósito, ela fica girando em torno dela mesma. O propósito serve para a gente entender o para que fazemos o que fazemos. Entendeu? Sem o propósito, a vida, as ações e até mesmo o sofrimento perde o significado. As portas ficam travadas por causa da falta de propósito. E Jesus é claro em deixar claro que eles precisavam entender a importância de serem enviados. Agora eu quero dizer uma coisa. Deus não envia quem não aprendeu ser enviado. Deus não envia quem não aprendeu ser enviado. Jesus, então, está novamente ensinando para eles que eles tinham um propósito, que eles tinham um plano. Você lembra que o irmão Henrique começou lendo, falando, olha, vocês vão para um determinado lugar, porque lá vocês vão fazer assim, assim, assado. E eles, mesmo vendo e ouvindo, eles duvidaram. Você viu que o irmão Tiago disse aqui, que ele leu e fez a igreja ler junto com ele, de que nós temos sim uma missão. E essa missão é fazer discípulos. E fazer discípulo não tem nada a ver com algumas coisas que a gente acredita que é fazer discípulo. Fazer discípulo é ganhar pessoas para Jesus Cristo, caminhar ao lado delas e levá-las ao batismo para que elas ganhem outras pessoas. Esta é a missão da igreja. E eles estavam onde? Dentro, com as portas trancadas. Com as portas trancadas. Qual é a missão? Jesus vai falar no versículo 23. Se de alguns perdoardes os pecados, são perdoados, ser-lhe-ão perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Irmãos, a missão da igreja é uma das missões mais sérias e solenes da face da terra. Porque sobre nós repousa o grande dever de anunciar às pessoas aí fora o perdão. E quando nós anunciamos e as pessoas se reconciliam, creem, acreditam, elas estão novamente dentro da paz do Senhor, conectados com Deus.
Mas na hora que essas pessoas têm contato com esta missão e despreza, o texto aqui diz que os pecados estão retidos. É muito sério. É muito sério. Quando alguém vira as costas, despreza, não dá o devido valor à mensagem do Evangelho, não pense que é algo que, tudo bem, tranquilo. É a vida eterna da pessoa que está em jogo. Está em jogo. É por isso que eu falo aqui, e eu conversava com uma pessoa muito querida, esses dias atrás, eu falei, a gente precisa entender uma coisa. Eu quero que aquelas pessoas que entram aqui para pegar a cesta básica, ouçam a mensagem da salvação e se arrependam do pecado, irmãos. Eu quero muito. Mas e aquele que às vezes pode estar usando de ardilosas estratégias, estão agindo de forma inadequada, por mais que as irmãs apliquem filtros e até tentem nos enganar. Eles estão enganando a quem? A eles mesmos, porque eles estão tendo contato com o Evangelho da salvação. Mais uma pessoa escuta a mensagem, porque a Bíblia diz que o Evangelho vai ser pregado a toda criatura, é mais um que está ouvindo a palavra. Jesus está mais perto à medida que as pessoas vão ouvindo a Escritura Sagrada. E logo, logo, eu vou ver o meu Senhor junto com a minha igreja. Por quê? Porque se nós anunciarmos o perdão dos pecados, e eles se acertarem com Deus, louvado seja Deus, mas se eles não se acertarem, retido está o pecado deles. Aqui também vai um alerta solene para as pessoas que acham que não tem problema, eu não preciso estar na igreja, eu não preciso viver a comunhão da igreja, eu posso, da onde eu estou, estar servindo, sem ligação nenhuma com igreja nenhuma. Jesus está falando para a igreja, para a primeira igreja. É grave, é solene, não que eu acredite que o pastor, ou que um padre, ou quem quer que seja, possua o poder definitivo de perdoar alguém ou não, não é isso. Mas é a comunhão dos santos, é o ajuntamento que também atesta para isso. E Jesus vai lá e fala para eles, olha, vocês têm uma missão poderosa nas mãos. E aí o irmão Sérgio leu um versículo aqui, que tem tudo a ver com a gente. Jesus, ele falou lá, que sobre nós está uma missão, que é o ministério da reconciliação. E aí ele fala que nós somos embaixadores de Cristo. Você é um embaixador de Jesus Cristo. Eu sou um embaixador de Jesus Cristo. Se a minha memória não me trai, foi John Knox que falou o seguinte: não aceite ser rebaixado quando alguém tenta colocar sobre você, e você achar que é mais importante o cargo de embaixador ou de ministro de qualquer status dentro do Estado. Não rebaixe, não ache que isso é mais importante do que ser um embaixador de Jesus Cristo na face da terra. Porque ministério nenhum tem a mensagem para levar a reconciliação. E a igreja tem. E você tem. E eu tenho. Aquelas portas trancadas demonstrava que aquela primeira igreja não tinha consciência da missão, e por não ter a consciência da missão, ela trancava em si mesmo. Quando perdemos o chamado de sermos enviados, perdemos a nossa identidade e o nosso poder espiritual. Por isso Jesus entra, fala para eles qual é a missão que eles devem fazer, fala com eles sobre a paz e sopra sobre eles o Espírito e reveste eles de poder. Pastor, vai acontecer 3 vezes
esse soprar do Espírito. E esse é um sinal poderoso para nós. Toda vez que recebemos Jesus, o evento que recebemos Jesus como único e suficiente Salvador, somos batizados no Espírito para a regeneração. Agora, por que por várias vezes vem o soprar do Espírito? Por que várias vezes essa informação para nós? Porque, irmãos, a Bíblia fala lá em Efésios que nós devemos encher-nos do Espírito. Isso é algo constante. Isso é algo que a gente tem que estar buscando. Isso é algo que a gente tem que estar trabalhando e tratando na nossa vida, para nós podermos cumprir a missão. Quando nós nos enchemos do Espírito, no lugar da briga, nós celebramos a paz. No lugar da inveja, nós celebramos a alegria. Isso é tudo fruto do Espírito. No lugar da falta de paciência, nós celebramos a longanimidade. No lugar da rebeldia, do faccionamento, nós celebramos a obediência. No lugar de você perder a sua estabilidade emocional, você se enche do Espírito e busca poder para quê, irmãos? Para ter domínio próprio. E aí, revestido de tudo isso, a gente se fortalece e no lugar de ficar trancado, a gente sai. A gente vai buscar pessoas, a gente vai evangelizar. Aquelas portas não foram abertas pela coragem deles, mas aquelas travas foram tiradas porque Jesus apareceu no meio deles. Hoje ainda existem muitas portas de muitas igrejas que estão trancadas. Trancadas pelo medo, pela ausência, pela falta de paz, pela perda de propósito. Mas, para restaurar tudo isso, é só a igreja aclamando a presença de Jesus Cristo. Cristo não apenas destranca as nossas vidas, mas Ele nos envia, cheio do Espírito Santo, para libertar outras pessoas que estão cativas aí fora, meus irmãos, aí fora. Por isso, a gente encerra este mês dizendo uma coisa só: Jesus, vem e habita com a gente. Senhor Jesus, esteja com a nossa igreja. Jesus, Senhor, me achego a Ti. Eu sei que a Tua ira santa eu mereci, como diz aquele hino. Mas ele avança: tem compaixão de mim, sou pecador. Então, no lugar da discórdia, no lugar do medo, no lugar da inveja, no lugar do disse-me-disse, a igreja tem que buscar a paz, a reflexão, a obediência, a visão e o propósito. Quando a gente entende o propósito de Deus na nossa vida, a gente é uma bênção onde a gente está. E é para isso que nós fomos chamados. A Bíblia diz o quê? Se tu uma bênção. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vou pedir para as crianças que venham